piquenique, chamamos isso de comunhão. Na verdade, queridos, o que eu queria ver com você, isso tudo que nós estamos vendo no telão, deve acontecer. Precisamos que isso aconteça. Mas a comunhão do povo de Deus não pode estar resumida nesses programas, em festas, retiros, brincadeiras e piqueniques. Na verdade, tudo isso deve ser um resultado da comunhão. A festa, o retiro, as brincadeiras, piqueniques e outros programas que venham surgir, isso tudo deve ser um resultado do que já está acontecendo naquilo que diz respeito à comunhão. Nós não podemos esperar para ter comunhão num acampamento de carnaval. Nós vamos buscar o resultado da nossa comunhão no acampamento de carnaval. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós não temos comunhão. Comecei a olhar para a palavra do Senhor e eu comecei a ver o fato de uma igreja viver em comunhão. Sabe por que eu posso afirmar para você que nós não temos uma comunhão de qualidade? Nós vamos fazer, por exemplo, um acampamento. Irmãos, é um parto convencer os irmãos de estar juntos. Nós vamos fazer um jantar, é um parto convencer os irmãos de estarmos juntos. Nós vamos fazer, vamos pegar ali de exemplo, um piquenique. Ah, mas é por causa que eu isso, eu aquilo. Todos têm particularidades. Então a gente começa a ver que nós estamos cada um olhando para as nossas necessidades. E o povo de Deus é um povo que precisa viver em comunhão. O Senhor ordena assim. E pensando nisso tudo, nós precisamos viver uma comunhão do nosso dia a dia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: a comunhão deve ser no dia a dia. Fala agora para a pessoa do outro lado. A comunhão deve ser no dia a dia. Percebe? Não podemos deixar para que essa comunhão aconteça aqui nas nossas reuniões. Ou que aconteça em reuniões como essas. Nós precisamos viver a comunhão. Eu queria que você abrisse então a tua Bíblia em Atos capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Deixa eu fazer uma pergunta, enquanto os irmãos abrem. Quantos estão com o celular ligado aí? Então desliga ele agora. Você não precisa de telefone agora. Amém? Vamos lá, eu quero ver você desligar o seu celular. Você não precisa de internet, você não precisa de Facebook. Você precisa de uma sintonia direto com o trono do Senhor. E talvez você possa ser interrompido pelo inferno para você não ouvir aquilo que Deus tem para você. Então vamos começar a eliminar aquilo que nós não precisamos, né? E de celular agora nós não precisamos. Amém, irmãos? Quantos gostam disso? Digam amém. Amém? Glória a Deus, então. Atos, capítulo 2, do versículo 46 e 47. A palavra do Senhor diz assim: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Nós olhamos para este texto, e aqui, irmãos, nesta passagem de Atos, a igreja do Senhor, ela foi estabelecida e está dando os seus primeiros passos de vida. O projeto Célula, o MDA, o movimento MDA, e na verdade ele é um resgate da igreja de Atos. Ele é um resgate desta igreja que necessita viver esta comunhão. É um resgate à fidelidade à igreja que originou a nossa chegada até aqui. Tudo isso que nós temos aqui hoje saiu de algum lugar, saiu da Bíblia. Nós nos reunimos, nós estudamos a palavra de Deus, nós nos reunimos nas quartas-feiras nas células, porque isso tudo na verdade é um modelo de igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, e não que o pastor Domingos estabeleceu, não que o pastor Abe Huber lá em Santarém estabeleceu, não que o pastor Carlos copiou o modelo e estabeleceu aqui. Na verdade nós estamos copiando um padrão bíblico de igreja. Amém, irmãos? Então o fato de eu estar reunido com o meu irmão às quartas-feiras,
Por exemplo, às segundas-feiras nós temos reunião de hombridade. Na terça-feira nós temos reunião de planejamento com o Jaime. Na quarta-feira nós estamos nas células. Na quinta-feira nós temos discipulado. Na sexta-feira nós temos reunião de oração do Renovare. No sábado, à tarde, tem ensaio do louvor. Às 19 horas tem classe de batismo. Às 20 horas tem culto dos jovens. No domingo pela manhã nós temos escola bíblica dominical, nós temos o Tadel acontecendo e nós temos o Renovare acontecendo. Às 18 horas nós temos oração, intercessão pelo culto da noite. Às 19 horas nós temos culto de celebração. E aí a semana já começou. Percebe que a igreja do Senhor está em movimento? Agora eu quero te fazer uma pergunta, eu não preciso me responder. Em quais dessas reuniões você está inserido? Se você não está inserido em pelo menos 50% disso que eu falei, você não está vivendo em comunhão. Porque nós estamos indo como igreja para um lado, ou você está parado, ou você está indo para o lado contrário. Tem um pastor que já é falecido. Obrigado, irmão. Tem um pastor que já é falecido. Pastor Gabriel, o pastor Carlos conheceu ele. Ele era um pastor muito polêmico. E ele dizia o seguinte, que o Senhor, ele anda de trem. E ele vai parando nas estações. E feliz aquele que estiver na estação no tempo correto para pegar o seu vagão. Senão você vai ficar. E sabe o que é isso, irmão? São movimentos da igreja. A igreja está em movimento. A igreja, ela é um ser vivo. E aqui em Atos, nós podemos ver esta igreja pulsante, esta igreja vivente, e esta igreja manifestando os sinais da sua vida. Mas nós estamos falando em comunhão, na comunhão de uma igreja, na comunhão de um povo. Afinal de contas, o que significa essa palavra? O que significa essa palavra comunhão? Você já parou para pensar? Se nós precisamos ser fiéis à comunhão do povo de Deus, à comunhão a esta igreja viva, ao movimento desta igreja, comunhão com o povo de Deus, comunhão com o próprio Deus, porque se eu estou em comunhão com o meu irmão, eu estou em comunhão com Deus, porque o meu irmão faz parte do corpo vivo, que Cristo é o cabeça. Se eu estou em comunhão com Ele, eu estou em comunhão com o Senhor. Mas o que é essa palavra comunhão? Dá um clique aí, meu irmão. Comunhão, ela é uma somatória de duas palavras. Comum, mais união, que é igual a comunhão. Então, é você estar em unidade, em comum acordo, dentro de uma realidade. Mas não é só isso. No dicionário Priberan, da língua portuguesa, comunhão, participação em comum. Uniformidade em ideias, opiniões e etc. Acordo, harmonia. Cadê o Alan? Alan, você é músico, meu irmão. Se você tocar um ré, e o baixista tocar um dó, e o teclado tocar um sol, é harmonia? Sim ou não? Fala alto, irmão. Não, não é harmonia, porque estão, na verdade, cada um tocando o que querem. Então eu não posso, no corpo de Cristo, fazer o que eu quero. Eu sei porque você está rindo, viu, irmão? Eu não posso fazer no corpo de Cristo o que eu quero. Se Deus está nos dando uma direção para vivermos em comunhão, em unidade, em comum acordo, em ideias em comum, opiniões em comum, eu preciso caminhar nessa direção, senão eu não estou vivendo em comunhão. O dicionário Aurélio da língua portuguesa, que todo mundo tem um em casa. União na mesma fé, comunhão dos fiéis, união no mesmo estado de espírito, estar em comunhão de ideias de outrem. Isso é comunhão, irmãos. Olha para o teu irmão. Pergunta para ele assim, você sabia que comunhão era isso? Responde para ele se ele sabia ou não. Sabia? Se você sabia, está caminhando errado por quê? Percebe, irmãos, que nós temos definições de estudiosos da língua portuguesa do que é comunhão. E aí, nós nos reportamos à Bíblia e nós vemos que na Bíblia está dizendo a mesma coisa. Diariamente, os apóstolos, aqueles irmãos que estavam se convertendo, diariamente eles continuavam a se reunir no pátio do templo. Bom, eu já sei o que é comunhão. A Bíblia me mostra que nós devemos viver em comunhão, mas baseado nesse texto de Atos, eu quero afirmar, nós podemos afirmar,
que nós temos pelo menos quatro modelos de comunhão que nós devemos viver como povo de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: fica atento, porque um modelo completa o outro. E se você não ficar atento, você vai perder a bênção. Amém? Amém, Mi? Glória a Deus. Primeiro. Isso. Por onde e como começar este mover do Senhor? Primeiro, exercitando a comunhão na minha casa. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo 3, de 4 a 5. 1 Timóteo 3, de 4 a 5. Nesse texto, nós vemos o Senhor dando orientações àqueles que querem exercer ministério na igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos e muitos anos se passaram depois que esse texto foi escrito. Hoje, cada membro da igreja de Cristo é um líder em potencial. Sabia disso? A palavra do Senhor diz que você é sacerdote real. Você tem autoridade e poder. Então eu quero transmitir esse texto de Timóteo que fala dos presbíteros e diáconos. Eu quero transmitir a mim e a você. Porque nós somos presbíteros na nossa casa. O que é um presbítero? É um pastor. Homens, mulheres, você é uma presbítera lá na sua casa. Você é uma pastora. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Então essa palavra diz respeito a mim e você. E a você, jovem. Você é pastor por onde você anda. Sabe por quê? Porque a autoridade do Senhor está sobre você. E o Senhor quer te usar onde você estiver. Mas para isso você tem que aprender a viver a comunhão dentro da sua casa. Não adianta eu pregar o evangelho enquanto a minha casa vive o inferno. Olha o que diz o texto de 1 Timóteo 3, de 4 a 5. O bispo deve governar bem a sua própria família. Vou ler conforme está no telão. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É o Senhor chamando a atenção. Então, se eu tenho problemas dentro da minha casa, então eu não posso fazer a obra do Senhor? Não! Se você tem problemas na sua casa, em nome do Senhor Jesus, você vai se levantar como um homem e uma mulher de Deus, e vai buscar solução em Cristo. Amém? Para que você viva em comunhão na sua casa, e essa comunhão na sua casa seja algo tão intenso, que a hora que você vier para dentro da igreja, ou vier para as reuniões, você vai viver essa comunhão dentro das reuniões da igreja. Amados, eu creio numa igreja, que quando se reúne o fogo do céu cai. Mas se nós não vivermos em comunhão, isso nunca vai acontecer. As nações podem ser transformadas pela tua decisão hoje de viver em comunhão com o teu irmão, de viver em comunhão com o seu pai, jovem, de viver em comunhão com a sua mãe. Seu pai não é careta, a sua mãe não é careta, o seu pastor não é careta. São homens e mulheres de Deus que querem ver em você um homem e uma mulher de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo falar com meu pai. Então, em nome do Senhor Jesus, esse conceito vai ser quebrado. Para que você experimente a comunhão do seu lar. Tem pessoas que... Eu já trabalhei com pessoas que a hora que dava 6 horas falavam assim: meu, não acredito que eu tenho que ir para casa. Aguentar aquela mulher falando na minha cabeça. Aguentar o meu filho reclamando. Isso é um inferno, irmãos. A nossa casa tem que ser um oásis de paz. Um manancial do Senhor. Para que os nossos vizinhos venham ser transformados em nome de Jesus. E aí quando nós formos para a célula na quarta-feira, nós vamos poder dizer para os nossos vizinhos que nós estamos indo adorar o Senhor. E Ele pode ir conosco se quiser. Porque nós temos testemunho não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. Lembra que nós falamos que a comunhão deve ser vivida? A comunhão deve ser vivida dia a dia. Começa em casa. Começa em casa. Filho, na submissão aos seus pais. Pai, em autoridade sobre os teus filhos. Autoridade vinda de Deus. Esposa, submissa ao seu marido. Respeitando a autoridade que o Senhor otorgou a ele sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Pastor, isso é machismo. Você pode pensar o que você quiser. Isso é palavra de Deus. Para você viver em comunhão na sua casa. Devemos exercitar a comunhão em nossas casas, em primeiro lugar.
Faça hoje, em nome do Senhor Jesus, um concerto na tua casa, para que você viva essa comunhão. Segundo, devemos exercitar a comunhão no convívio. Convívio aonde? Convívio com os irmãos da igreja. Ah, mas eu não gosto, pastor, daquele irmão, sabe? Porque ele fala umas coisas. Querido, você não tem que gostar, você tem que orar por ele. Eu preciso orar por você, você precisa orar por mim. Eu não sou perfeito, eu tenho falhas. Vocês têm falhas, nós precisamos nos unir em oração para que nós venhamos vencer um dia após o outro, movido pelo Espírito Santo de Deus, e não movido pela minha força física. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Eu gosto que vocês abram a Bíblia, sabe por quê, irmãos? Que daí você vai conferir se estou falando a verdade ou não. A palavra do Senhor diz que é para você ouvir e conferir nas Escrituras, para saber se é certo o que você está ouvindo. Efésios, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o Senhor falando à igreja de Éfeso, para que os irmãos mantenham essa unidade, para que os irmãos mantenham essa comunhão. E eu quero chamar a atenção para você em alguns trechos. Suplico-vos que andeis de modo digno. O autor da carta de Efésios para a igreja de Éfeso, ele está fazendo uma súplica. Pelo amor de Deus, fiquem atentos, olhem para o teu irmão, olha para o modo que você foi chamado, você foi tirado das trevas para o reino da maravilhosa luz. Não ande mais em trevas, não tente praticar aquilo que você praticava, agora você é filho da luz. O que você fazia, não faça mais. Eu estava conversando com alguns irmãos. Nós precisamos ser intencionais para vencer o pecado, irmãos. Eu preciso ser intencional. Eu não posso ficar cutucando a onça com vara curta. Eu não posso subestimar o maligno. Amém? Eu preciso ir para frente, em nome de Jesus, e deixar aquela bagagem suja, imunda, que o Senhor já me libertou para trás. Aquilo não pertence mais à minha vida. Amém? Eu vou andar agora de modo digno à vocação que fui chamado. E entre esse modo digno que fui chamado, eu devo gerar um suporte para o meu irmão. E essa palavra suportar, não é falar assim, não, eu vou suportar, né, meu irmão em Cristo, vou ter que tolerar, vou ter que aguentar. Não é isso, irmãos. Isso é pecado, pensar assim. Ah, eu não gosto do pastor Carlos, do jeito dele, eu vou aguentar, vai fazer o que eu estou na igreja dele, tem que aguentar. Irmãos, isso é pecado, isso é rebeldia. Isso é pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Suportar o irmão. Pastor, vou tomar o senhor um pouquinho. Faz favor aqui. Eu não pretendo levantar ele do chão, viu, irmãos? Imagina. Imagina que o meu irmão está quebrado. O que eu vou dar para ele? Suporte. Não, irmão, vamos. Você vai se recuperar. Para um pouquinho. Agora eu vou orar por você. Eu vou orar para que a tua perna recupere. Eu estou dando suporte a ele. Tá bem agora, irmão? Amém? Agora você vai dar suporte para outro. Isso é suportar, irmãos. É você dar suporte para o teu irmão. É você juntar nele e falar para ele, vem cá, meu querido, eu vou andar com você. Até você aprender a andar sozinho. Irmãos, a minha célula está uma bênção. Tem um monte de gente nova na fé. Eu estou feliz e o diabo está louco da vida. Né, pastor Carlos? O diabo está azedo com a gente. Mas, em nome de Jesus, ele vai queimar no inferno mesmo, não tem jeito. E esse povo vai tudo para o céu. Já estão marcados pelo sangue do Cordeiro. E toda a obra de Satanás é frustrada contra a igreja do Senhor. Amém? Sabe o que nós estamos fazendo para eles, irmãos? Alguns não estamos carregando no colo. Precisamos tomar esses irmãos no colo, sustentar eles, suportá-los. Suportar esses irmãos. Agora, se nós não conseguimos dar suporte para os que são de casa, como que nós vamos dar suporte para aqueles que são de fora? Isso é comunhão.
Quando eu suporto o meu irmão, quando o meu irmão ele vem contar as dificuldades dele para mim, quando ele vem falar das dores dele para mim, das frustrações dele para mim, das angústias, eu vou orar por ele e vou falar assim: meu irmão, eu estou com você até a eternidade. Eu não deixo você, vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos, irmãos, porque juntos nós vamos ver o Senhor Jesus bradar no céu, se Ele vier enquanto nós estivermos vivos. Senão nós vamos ressuscitar e estar junto com o Senhor. Mas juntos, eu vou andar com você, meu irmão. Só que isso, queridos, isso exige investimento de tempo. E Satanás tem falado para a igreja que ela não tem tempo. Satanás tem dito para você que você não tem tempo, como nós vimos agora há pouco a encenação da célula. Ah, você está muito cansado, você está muito abatido, você trabalhou tanto hoje, nossa, teu patrão pegou no seu pé, você está com a cabeça cheia, você tem que relaxar um pouquinho. Isso tudo vem do inferno, irmãos. Viram os demônios rodeando ele, falando assim, dando aquelas risadas? Aquilo é demônio, né? Os irmãos são anjos do Senhor, são abençoados, né? Em nome de Jesus. Mas eles estavam fazendo uma encenação para mim e para você entender o quanto é necessário nós estarmos ali. Ah, pastor, mas eu não gosto de reunião pequena. Então, em nome de Jesus, você vai ter que se converter. Porque a igreja começou nas casas. E a igreja, quando ela ia sendo perseguida, quando a igreja passava por perseguição, os crentes, os cristãos da época, eles se afugentavam nas casas e continuavam cultuando o Senhor. E o Senhor fazia o povo multiplicar. E o povo foi crescendo, mesmo debaixo de perseguição, nas casas, nos pequenos grupos. E se você tem esse conceito na tua cabeça, isso não é parte do povo de Deus. Esse conceito seu tem que ser mudado hoje, em nome de Jesus. Ah, mas a cadeira lá é meio dura. Então você pede para Deus dar mais carne no teu traseiro, para você sentar mais macio. Cadê Osmari? Né, Osmari? Tem um banco macio lá, comprido de madeira assim, ó, super confortável. Irmãos, é prazer estar no meio do povo de Deus. Quantos gostam de doce de leite aqui? Aquele bem cremoso de você comer de colher. Não é gostoso comer aquilo lá? Você pega assim, faz aquela linha assim, não dá nem vontade de comer tudo de uma vez. Dá só uma chupadinha na colher, né? Aí fica aquele carocinho, você vai gastando ele na colher, né? É assim que eu como doce de leite quando eu vou comer, né, filha? É assim que eu como doce de leite, porque é muito gostoso. Dá prazer, irmãos. Tá junto nas células, nas reuniões, é igual comer doce de leite. Tem que dar prazer. Fala pro teu irmão. Fala assim, estar nas reuniões tem que ser igual comer doce de leite. Dá um sorriso para ele. Fala, você gosta de doce de leite? Se não gosta de doce de leite, você inventa outra coisa para ele gostar, então. Amados, nós precisamos exercitar a comunhão na nossa casa. Nós precisamos exercitar a comunhão no convívio da igreja, no convívio do povo de Deus. E nós temos que olhar um para a cara do outro e dizer isso. As diferenças têm que cair por terra em nome de Jesus. Quem falou para você que você é o mais lindo da terra? Quem falou para você que você é a mulher mais perfeita do mundo? Você é cheia de defeito, você é cheio de defeito como eu sou. E sabe o que eu decidi, irmãos? Eu decidi servir Jesus. E seguir Jesus. E às vezes eu dou umas tropeçadas e caio. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Sempre tem alguém do meu lado me levantando. Não, não para não, vamos continuar. Há uns 5 ou 6 anos atrás, eu vivi uma crise profunda. Eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia subir num púlpito. E fiquei 2 anos ou 1 ano. 2 anos sem subir num púlpito. Eu disse que eu não ia mais pregar. Eu disse que o povo de Deus não valia mais a pena. Que eu não valia mais a pena. Mas ainda assim eu ficava preocupado em tomar algumas decisões, porque eu ficava preocupado com os meus filhos. E sabe o que Deus fez? Deus colocou um homem do meu lado para me suportar. Pastor Carlos. Pastor Carlos me deu suporte, eu não conseguia mais andar. E ele me deu suporte para que eu pudesse estar aqui. Isso é a igreja de Cristo, irmãos. A quem você vai dar suporte? Ai, pastor, mas já é velho de igreja. Irmãos, eu tenho 41 anos de idade. 41 anos dentro de uma igreja. E eu estava pensando em desistir. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados, como nós vimos na encenação aqui, a desistir, a não estar.
Eu quero que você se levante hoje em nome de Jesus, dizendo não para Satanás e sim para o Senhor. E dizendo, Senhor, eu vou viver em comunhão com os meus irmãos, mesmo contrário à minha vontade. Assim nós vamos crescer como igreja de Cristo. Assim nós vamos adiante. Amém, amados? Glória a Deus. Então eu preciso estar em comunhão com o meu irmão. Se eu não gosto do jeito dele se vestir, eu vou orar para que Deus mude o meu olhar ou mude a vestimenta dele. E na maioria das vezes, o problema está conosco, no nosso olhar. Vou contar uma história para você. Havia um casal, eles tinham uma vidraça muito bonita na casa deles. Talvez alguns de vocês já ouviram essa história, mas vale a pena contar de novo. Eles tinham uma vidraça muito bonita na casa deles, e toda vez a esposa levantava de manhã para fazer o café, ela olhava pela janela, a vizinha já estava com a roupa posta no varal. Ela devia levantar bem cedo, né? A vizinha já estava com toda a roupa posta no varal. E então ela olhava para a vidraça e comentava com o marido, nossa, essa vizinha ela lava a roupa muito mal. Olha como está suja a roupa dela. E os dias foram passando, e sempre ela comentava com o marido, nossa, essa vizinha, eu vou orar por ela, para que o Senhor ele proporcione um meio de eu ir conversar com ela, que eu quero ajudar ela a lavar roupa, eu vou ensinar ela a lavar roupa. Um belo dia, eles acordaram pela manhã, e a esposa olhou pela vidraça, ela falou assim, amor, a vizinha aprendeu a lavar roupa, olha, a roupa está branca, alva como a neve. Ele falou assim, ou ela aprendeu a lavar roupa, ou talvez seja porque eu lavei a janela ontem à noite. Irmãos, às vezes são os nossos olhos, e não a pessoa que está na nossa frente. Peça para o Senhor te dar a visão dele acerca dessa vida que você talvez critica, talvez que você fala mal, talvez que você não goste. Às vezes nós rotulamos pessoas sem a conhecermos e já dizemos que não gostamos delas. Arranque esse rótulo hoje em nome de Jesus, tire as escamas dos seus olhos e passe a enxergar essas vidas como o Senhor as vê. Lembra como você era? Lembra como você era antes de conhecer a Jesus? O Senhor te tornou uma nova criatura. Alguém olhou para você com olhos de graça. Amém? Alguém orou por você e a sua história foi mudada. Amém? Precisamos viver em comunhão com os nossos irmãos. Terceiro ensino, nós devemos exercitar a comunhão aos cultos. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é exercício de comunhão. Mas não pode ser só isso aqui. Aonde que começa a comunhão? Em casa. Depois, no convívio. E na igreja. Aqui, irmãos. E isso aqui é a ordem do Senhor. Abre a sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 10. A palavra do Senhor nos ordena a estarmos juntos. O futebol não é mais importante. O fantástico não é mais importante. Nada é mais importante do que estarmos juntos em culto a Deus. E isto é comunhão. Eu vou para a célula. Lá eu vou ser bombardeado pelo poder de Deus. Aí eu venho para o culto, cheio do fogo do Espírito, e queimo um incenso agradável ao Senhor, junto com o meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está aproximado, que o dia do Senhor está próximo. A palavra do Senhor está nos ordenando, e é interessante que esta já era uma preocupação dos irmãos lá no início da história da igreja, que os irmãos estivessem juntos em culto. Ah, pastor, mas o culto está acontecendo de um jeito. Ô querido, tem que mudar ali, ó. Está no segundo, eu já estou no quarto. No terceiro, desculpa. Nós precisamos priorizar esse momento, irmãos. Cristão, nascido em Cristo Jesus, ele tem uma cultura. Aos domingos ele se reúne para cultuar ao Senhor. Olha para o teu irmão. Diz para ele, eu sou cristão. E eu tenho uma cultura. Aos domingos à noite, eu cultuo a Deus. E preciso de você. Irmãos, quantos já tiveram aqui na igreja, em cultos? Eu sei que isso já aconteceu, onde tinham poucas pessoas. Quantos? Tinha poucas pessoas. O culto aconteceu? Aconteceu. Mas não é mais gostoso quando a casa está cheia? É gostoso ou não é? Fala a verdade.
É gostoso. Sabe por quê, irmãos? Porque é gostoso. É igual comer doce de leite. É gostoso. Quando a igreja ela canta e solta a voz com todo o seu fôlego, adorando o Deus vivo, todo mundo em um só som, falando que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é fiel, é bom. E nós somos maus de coração, gostamos disso. E Deus, que é fiel, que é justo, que Ele ama a sua igreja. Nós devemos exercitar a comunhão na frequência aos cultos. Abre a tua Bíblia em Salmo, foi citado o Salmo aqui pelos jovens. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí no comecinho do versículo 2 em diante, até o comecinho do 3, vem a explicação de como é bom. E eu quero pegar então o primeiro versículo e a parte B do versículo 3. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. 3b. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O fato de nós estarmos juntos aqui, o Senhor ordena a bênção. E não é porque eu sou bonito, porque eu sou feio, porque eu tenho um cheiro gostoso, ou porque eu não tenho um cheiro gostoso, ou porque minha voz é afinada ou desafinada. É porque nós estamos juntos e porque o Senhor é fiel à palavra dEle. E a palavra dEle diz que quando a igreja se faz reunida, é bom, é agradável, e o Senhor então ordena a bênção. Só pelo fato de estarmos juntos. Olha para o teu irmão. Diz para ele assim, o fato de estarmos juntos, o Senhor ordena a bênção. Irmãos, você quer uma misericórdia maior que essa? O Senhor não está falando, olha, como é bom e agradável viverem juntos irmãos quando eles estão de bem. Como é bom e agradável viverem juntos irmãos quando eles estão sem problemas. O Senhor está dizendo como é bom e agradável eles estarem juntos. Não importa como você esteja, talvez você venha bicudo, talvez você venha meio ralado, talvez você teve uma semana terrível, nós tivemos uma semana de muitas lutas. Muitas lutas. Mas nós estamos aqui, e por causa disso o Senhor ordena a bênção. Então quando você fica na tua casa, no lugar de estar na célula, de estar nos cultos, de estar no Tadel pela manhã, ou você de estar no movimento desta igreja viva, você está sim perdendo a bênção. É bíblico isso. Sabe quando você falta na igreja? Aí eu tenho irmãos que falam assim, né, o pastor liga e fala assim, eu já sei o que o pastor vai falar que eu perdi a bênção. É que é bíblico isso, irmão, você perdeu mesmo. Goste você de ouvir isso. Ou não, ou você chame isso de um provérbio pastoral ou não. Não é provérbio pastoral, é bíblico. A Bíblia diz que quando a gente está junto, Deus derrama a bênção. E quando a gente está fora daquele momento, aquela bênção a gente perdeu. Olha para o teu irmão. Pergunta para ele assim, você quer perder a bênção? E aí? Você quer perder a bênção? Quer perder a bênção? Então fala assim para ele, não falta nos cultos, não falta na célula, não falta no Tadel, não falta na IBD, não falta nas atividades da igreja, para você não perder a bênção. Isso é comunhão, irmãos. Dá uma olhada para ele de novo. Agora dá um sorriso bem largo assim para ele. Assim. Fala assim, você é tão bonita. Agora fala para ele assim, é só graça do Senhor. Ô Senhor, é gostoso, não é, irmãos? Isso é comunhão. Sabe assim? Eu gosto muito de brincar. Quem me conhece mais perto sabe que eu gosto muito de brincar. Os meus filhos, eles chegam em mim, começam a falar alguma coisa, eu já solto uma neles, começo a brincar com eles. E eles sabem que eu sou assim, só que eles sabem quando eu falo sério também. Eles sabem quando eu quero dar um puxão de orelha neles. Esses dias eu fiquei com vontade de arrancar os birubiru do Rafael. Mas não arranquei porque ele já é um homem, eu não tenho mais que arrancar cabelo dele. Agora eu botei na mão do Senhor. Senhor, usa o teu cajado que é mais grosso que o meu. Senhor, usa a tua mão que é mais pesada que a minha. Agora é Ele e Deus, eu já ensinei já o caminho que deve andar. Agora é eles e Deus, eu só vou dar suporte. A hora que cair eu levanto. Né? E a hora que eu cair eles vão me levantar também, em nome de Jesus. A minha aposentadoria está garantida, nos 3, em nome de Jesus. Ô Senhor. Amados, ainda nós temos um quarto e último ensino. Nós devemos exercitar a comunhão no exercício de nossa missão.
A palavra do Senhor em Atos 13, de 1 a 3, abre lá a Bíblia. Ou se você quiser acompanhar no telão. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. O que eles estavam fazendo? Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito, e esse Espírito está com letra maiúscula, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Essa passagem fala do envio do apóstolo Paulo, a sua missão, sua primeira missão. Sabe onde eles estavam, irmãos? Juntos. Quando o Senhor enviou o apóstolo Paulo, ele estava junto com Barnabé, com Simeão, ele estava junto com Lúcio e com Manaém. O Senhor chamou esses caras, falou assim: agora eu vou enviar ele, unge ele. Unge Saulo, porque agora ele vai ser Paulo. E eu vou usar ele poderosamente, unge ele. E depois de ter ungido, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele foi enviado, e a partir dali começou o grande ministério do apóstolo Paulo. Sabe onde ele estava, irmãos? Eles estavam reunidos, eles estavam juntos, eles estavam servindo, adorando e jejuando ao Senhor. Eles estavam em comunhão quando Paulo recebeu essa missão. Pastor, quer dizer então que se eu estiver sozinho em casa, Deus não vai falar comigo? Ele vai. Só que se você estiver junto com o teu irmão em oração, o nosso Deus não é Deus de confusão, amém? Deus vai falar com você e vai falar com o teu líder. Ele vai falar com você. Esse negócio de Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo, fala com o teu líder, fala com o teu pastor ou com o teu líder de célula. Olha, Deus tem me mostrado isso. Semana passada, nós vimos sobre ser fiel a oração. E oração é um monólogo, correto? Onde só eu falo, correto? Não, eu preciso ouvir quem? Deus. E como que eu ouço Deus? Através da palavra, através do meu íntimo. E nós conversamos muito na célula sobre isso. Para Deus falar comigo através da palavra, eu preciso ler gibi. Eu preciso ler a 4 rodas. Eu preciso ler o Estadão. Você pode até ler o Estadão, mas você precisa ler a Bíblia para que Deus fale com você. Deus vai colocar textos na sua mente. Deus vai dar visões para você de textos. Eu estava aqui hoje orando, Deus me deu um texto aqui embaixo. Eu coloquei algo pessoal para Deus, Deus me deu um texto. Deus fala conosco, irmãos. Mas para isso eu tenho que ir para a palavra. Esses irmãos, eles estavam servindo, eles estavam adorando, eles estavam jejuando. E Deus falou com eles e eles foram enviados. Eles nem questionaram. Eles foram. Porque eles estavam em comunhão, na oração, no jejum e no serviço ao Senhor. Então nós não podemos, irmãos, a Cida estava conclamando a igreja e o pessoal do Renovare a termos um tempo de jejum a partir de hoje. Nós já estamos em jejum, mas nós estamos abrindo para a igreja, para que a igreja participe disso. Sabe por quê? Nós como igreja não podemos estar indo para cá, saquear o inferno e você está indo comer pizza. Nós não podemos estar indo saquear o inferno e você ir chupar sorvete. Nós estamos em guerra. E juntos nós estamos em guerra. Então você tem que se somar ao povo de Deus, para juntos nós vencermos ao inferno, que já está vencido em nome de Jesus, e arrancarmos aquelas vidas daqueles cativeiros, daquelas prisões, quebrarmos as algemas em nome de Jesus. E aí, ao que aquele povo estiver dando testemunho aqui na frente, que não são poucos, você vai falar assim: eu estive orando por esse povo, eu tenho participação nesta vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em comunhão na oração, nós estamos em comunhão no jejum. E não se surpreenda se Deus levantar em você um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária que clama por almas, como fez com o apóstolo Paulo. Nós precisamos estar na comunhão, irmãos. Mateus capítulo 28, 18 a 20, o texto conhecidíssimo da grande comissão. Aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo:
Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse serviço é para você. Esse serviço é para mim. Tirar as almas do inferno é para mim, é para você. Nós fomos comissionados para isso. Você foi comissionado para isso. O Senhor conta com você. Aquela pessoa que está ao seu lado, só você vai poder alcançar ela. Você tem que abrir a tua boca em nome de Jesus, perder a timidez. O Senhor está te comissionando hoje. Se você não entendeu isso direito, eu vou falar de forma mais clara. Você, o nome teu você já conhece. Você, Deus está te chamando para pregar o evangelho da vida. E o Senhor usa como estratégia hoje as células. Então vá em nome de Jesus para dentro de uma célula e leve essa pessoa que você tem orado por ela, para que ela seja salva. Nós estávamos hoje de manhã aqui no Tadel, e eu compartilhei com o pastor Carlos, com os irmãos que estavam aqui, uma experiência que eu tive. Sabe aquele get-get que acontece depois da célula? Uns tomam um cafezinho, né? Outros fazem um lanchinho, né? Outros fazem uma jantinha, né? Nós também temos isso lá na nossa célula. Aquilo lá, irmão, não é para você comer. Comer você come em casa. Aquilo lá é para você estar um tempo mais com o teu irmão. Para você conversar com ele, saber da vida dele. Talvez ele não conseguiu abrir durante a célula o que de fato ele estava passando. Talvez existem angústias dentro dele ou dela que ele quer colocar para fora. Só que ali ele não conseguiu colocar. Então é a chance de você chegar nele e falar assim: e aí, meu irmão, tá tudo bem com você? Ah, tô levando. Mas como assim? Nessa tô levando, tá batendo ou apanhando? Se estiver apanhando, tá alguma coisa errada. Então vamos começar a bater. Em nome de Jesus. Fala para mim o que está acontecendo. Irmãos, numa dessa eu fui surpreendido. O camarada olhou para mim e falou assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Sabe que momento foi isso? Enquanto os irmãos estavam jantando. Sabe quem é aquele cara? Acho que ele não está aqui hoje. Ele teve quarta-feira retrasada e entregou a vida para Jesus. Domingo passado ele estava aqui. É o Alexandre, o irmão que sentou mais ou menos ali assim, ó. Não sei se o pastor Carlos lembra. Alexandre. Entregou a vida para Jesus. Sabe que momento? Enquanto a gente estava jantando. E aí? Aquele momento, querido, é o momento da colheita. É o momento de você viver em comunhão com o teu irmão ou com o visitante, você chegar perto dele, sentir o cheirinho dele, sabe? Você ir acostumando com o cheirinho dele. E ele acostumando com o teu cheirinho, pegando gosto, né? E de repente ele fala assim: opa, eu estou virando crente. Olha que maravilha, ele disse que está virando crente já. Ele mal sabe que crente o diabo é, ele vai ter que virar cristão autêntico mesmo, né? E ele conta com você. Você vai ter que dar suporte para ele. E Deus vai usar você para isso. O Senhor está restaurando a tua vida para que você seja um reparador de brechas. Para que você seja um restaurador em nome de Jesus, movido pelo poder de Deus. Nós devemos viver em comunhão com essa missão. Pregar o evangelho é um dever dos pastores da igreja? Não. Também. Pregar o evangelho é um dever da igreja do Senhor. Olha para o teu irmão. Olha para ele. Diz assim: nós precisamos pregar o evangelho a todo tempo e fora de tempo. Amém? É durante a célula? Também. É fora da célula? Com certeza. Durante o jantar, aproveita a oportunidade, que a hora que senta para comer, irmão, já é íntimo seu. Ele já está gostando da coisa. Nós precisamos viver esta comunhão em nome de Jesus. Se queremos ser uma igreja forte neste lugar, instrumentos do Senhor para ganhar Marília para Jesus, eu quero fazer parte da colheita do Senhor na cidade de Marília. Irmãos, eu fiquei muito constrangido quando a primeira igreja batista soltou aquele monte de rojão na cidade, na minha casa não tinha uma bombinha. Fiquei, vocês estão dando risada? Quantos ficaram constrangidos? Eu fiquei constrangido. Por que na minha casa não tinha um rojão? Porque a minha casa ainda não estava envolvida, irmãos, por isso. Sabe, a igreja do Senhor colhendo Marília e eu não estava fazendo parte disso ainda. E eu vou falar uma coisa para vocês, sábado, quantos ouviram rojão em Marília? Na hora do almoço, quantos ouviram? Pouco ou bastante? Muito, né? Sabe o que eu falei para minha esposa? Eu falei assim: que vergonha, né? Na nossa mobilização das células na cidade de Marília, nós não soltamos nem metade disso.
Irmãos, isso prova que Marília precisa ser ganha para Cristo. Marília é um campo fértil. Nós precisamos ganhar esse povo para Jesus. Que aquele camarada que soltou o rojão sábado, meio-dia, lá do lado da tua casa, que o ano que vem ele solte o rojão porque tem uma célula lá. E porque ele é nova criatura. O vizinho da frente, de trás, que ele tenha motivos para soltar rojão e falar assim: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu quero fazer parte da colheita da cidade de Marília, irmãos. Nós precisamos mais do que nunca exercitar essa verdadeira comunhão, sermos fiel a essa comunhão, nesse ajuntamento do povo de Deus, em casa, no convívio, na frequência aos cultos, célula, Tadel, nos ministérios que você está envolvido, tantos outros ajuntamentos que nós temos feito como igreja, no exercício da missão. Amados, pastor Carlos estava falando do acampamento de carnaval. Pensa que é fácil fazer acampamento? Pergunta para ele se ele quer ir para a praia ou fazer acampamento. Eu vou responder no lugar dele: eu queria ir para a praia. Irmãos, dá um trabalho, não é, pastor? Uma dor de cabeça. Aí chega o irmão e fala: ai, pastor, sabe o que é? Ah, irmão, vai pentear macaco. Em nome de Jesus, se junta com o povo de Deus, para de frescura. Ah, eu não gosto disso por causa daquilo. Você não tem que gostar de nada, você já morreu. Você ressuscitou em Cristo Jesus, a tua vida pertence a Ele, é o que Ele gosta, não o que você gosta. E o que Deus gosta é ver o povo dele unido. Desculpa a brincadeira, irmão, mas tem coisa, irmão, que é difícil de ouvir. Estou errado, pastor? É difícil de ouvir. Dá vontade de juntar o irmão pelo fundinho da calça e picar o pé nele. Mas a gente não pode fazer isso, irmãos, porque a gente ama. Né? A gente ama. Não vou picar o pé nele. Vem cá, irmão, deixa eu te explicar como é que funciona o projeto. Aí já acontece há não sei quantos anos esse acampamento. Vamos explicar tudo de novo para ele, porque ele ainda não entendeu. Vocês estão entendendo, irmãos? É comunhão. Não, pastor, quer dizer então que eu não posso mais viajar no carnaval? Irmão, se você está pensando nisso, você não entendeu nada ainda. Eu vou começar de novo. Você é livre em Cristo Jesus. Mas se você está em Marília, você não vai fazer nada, por que você não vai estar no meio do povo de Deus? Amém? Vamos viver em comunhão? Vocês entenderam o que é viver em comunhão? Amém? Senão eu começo de novo, irmãos. Quantos entenderam? Glória a Deus, ninguém quer que eu comece de novo. Caso não venhamos viver essa autenticidade, você que levantou a mão, isso é sério, irmão, você tomou postura diante do Senhor. Caso não venhamos viver esta autenticidade na comunhão, sempre que formos realizar qualquer um desses programas já mencionados aí, festas, piqueniques, brincadeiras e tudo mais, nós teremos um problema sério de nos reunir. Se você não encarar esta comunhão como algo de fidelidade a Deus. Se nós fizermos um jantar, irmãos, eu sempre falei isso para os casais. Nós vamos fazer um jantar de casais, por exemplo. Não é para você ir jantar, meu irmão. É para você levar alguém com você, para nós ganharmos de Marília para Jesus. Não é para você jantar. Nós vamos lá, batalhamos no melhor preço, piriri, parará, fazemos um negócio bonito e tal, mas não é para você jantar. É para você ganhar alguém para Jesus. Aquele convite baratinho lá, um jantar, a gente realmente faz jantar acessível, né, Cida? É para você levar alguém, não é para você ir lá jantar. Você janta também. O objetivo não é a janta, são as vidas. Amém, queridos? A célula não é para você jantar, são as vidas, é a estratégia do Senhor. Quantos querem fazer parte da colheita de Marília? Levante, fique em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria que você ficasse bem concentrado no que você vai fazer agora. Às vezes a gente põe umas músicas tal, né? Para tornar um ambiente mais agradável. Mas nós vamos fazer sem música. Porque o inferno ele é tomado à força, irmãos. Não é com música, não. Com música também, é uma arma poderosa. Mas é a força, é no grito. Sai em nome de Jesus. É mais ou menos assim. Está amarrado em nome de Jesus, longe de mim. É a força, irmãos. Às vezes tem que dar uns gritos com os demônios para ele bater em retirada. Viu? Então eu quero que você faça alguma coisa consciente diante do Senhor. Nós estamos quase terminando o ano. E eu não sei quantas vidas você ganhou para Jesus. Mas está na hora de você multiplicar. Porque o galho que está ligado à videira, que não der fruto, o Senhor poda ele para ser queimado. Quantos querem ser queimados aqui? Eu imaginava que ninguém quer ser queimado. Mas quantos querem ser inflamados pelo poder de Deus aqui? Diz assim: Senhor, vem sobre a minha vida. Eu quero
experimentar do Senhor. Quero ser encontrado em comunhão com os meus líderes e com a minha igreja e com os meus irmãos. E eu quero experimentar das bênçãos do Senhor que o salmista se refere, movido pelo teu Espírito, no Salmo 133. Ordena sobre a minha vida, ordena sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, a sorte de bênção, por eu estar em comunhão com a igreja do Senhor, com a missão do Senhor, com a minha casa, com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Fica com seus olhos fechados. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor ouviu a oração do teu povo. Eu não os induzi a nada. Eu apenas expliquei a palavra do Senhor para que nós pudéssemos compreender o que o Senhor espera de uma igreja que vive em comunhão. E Senhor, quando nós olhamos para o final desse texto, no versículo 47, a tua palavra nos mostra que a cada dia o Senhor acrescentava a igreja, porque aqueles irmãos viviam em comunhão. Nós entendemos o que é viver em comunhão. Os meus irmãos entenderam o que é viver em comunhão. E nós nos comprometemos, Senhor, a saquear o inferno. E até o final deste ano, Senhor, nós queremos ganhar, pelo menos cada um de nós aqui, uma vida para o Senhor. Queremos uma vida para o Senhor. Senhor, dia 15, provavelmente nós teremos um batismo. Senhor, através de um ato de fé, profeticamente, eu declaro este ser o maior batismo da história desta igreja. Em nome de Jesus, movidos pela bênção do Senhor do Salmo 133 e pelo fato de decidirmos viver em comunhão. Senhor, corrige a nossa vida, muda o nosso caráter, muda os nossos conceitos, e que as células esta semana, elas fiquem repletas. Que o pastor Carlos, como anjo desta igreja, ele tem uma grande preocupação esta semana, de multiplicar urgentemente essas células, para que Marília saiba que Jesus é o nosso Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor, Ele é digno. Glória a Deus.